Sejam todas e todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lígia Catarini e estou de volta. Bom, estou de volta. Faz muito tempo que eu não posto aqui no meu canal. É muito difícil, né, a gente organizar a vida e trabalhar como youtuber. Eu acho sensacional quem consegue viver disso, porque ao longo aí, desde o período que eu lancei o canal até a data de hoje que você está vendo esse vídeo, muita coisa aconteceu na minha vida. E, bom, uma delas é o tema, né, o assunto desse canal. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu tenho 38 anos, eu sou casada e já tem mais ou menos uns 4 anos aí que eu firmei a ideia de querer ser mãe, né? Na verdade, eu sempre quis ser, não era uma pessoa que falava, eu nunca vou querer ser mãe, nunca quero ter filho, nunca tive esse pensamento. Mas eu nunca quis ser no momento que as pessoas queriam que eu fosse, né? Eu sempre pensei que quando eu fosse mãe, eu queria estar bem comigo e ciente de que eu ia viver por uma vidinha, que eu ia ter que me privar de muitas coisas. Então, alguns anos atrás eu não queria me privar de nada disso, por isso que eu nunca fui mãe, né? Até decidir falar, não, agora eu quero, acho que agora eu tô preparada, mesmo sabendo que a gente nunca vai estar. Desde quando eu pensei, quero ser mãe, conversei com meu marido, né? Decidimos então ir tentando. Eu tive no ano de 2021, eu gestei, né? Mas eu acabei tendo a minha primeira perda, né? Foi um aborto espontâneo, sem aparentemente nenhuma causa física. Fiz os exames e tal e até então fisicamente não tinha problema nenhum. E aí o ano passado, em 2023, eu gestei de novo e acabei tendo mais uma perda, né? Foi o meu segundo aborto espontâneo. E vamos agora para a parte prática da coisa. Tô fazendo todos os exames, tô tentando entender se fisicamente eu tenho alguma coisa que me impossibilite ser mãe. Meu marido também, apesar de saber que não. E qual é a parte complexa, subjetiva da história? Bom, primeiro, quando eu tive meu primeiro aborto, eu fiz um texto, né, compartilhando a minha experiência. Até então, eu não conhecia pessoas que tinham tido aborto espontâneo. Eu não tinha família, ninguém na minha família, amigas próximas, assim, não tinha essa convivência. E também não foi uma coisa que quando eu busquei na internet, quando eu busquei literaturas, eu encontrei fácil, né? Tirando a parte sentimental, que não adianta, cada um vai sentir de um jeito, eu queria entender mais como que isso funcionava. Tudo bem, eu tive um aborto espontâneo, o que eu faço agora? Porque apesar de eu ter convênio médico, assim, péssima assistência. E quando eu falo de convênio, eu tô dizendo que é péssima assistência do convênio mesmo, porque eu pago para ter um atendimento que eu não tive, e olha que era convênio. Mas não vou entrar no mérito de SUS e convênio aqui, mas o que eu quero dizer? No meu primeiro aborto, eu tive muita dificuldade de encontrar caminhos do que fazer pós-aborto. Ok, tive o meu aborto, o que eu faço agora? Eu tento, não tento? Eu tenho que esperar, eu não tenho? O que eu faço? Isso eu não tive nada fácil, não tive, não encontrei. Fora a questão emocional, né? Porque eu tava gestando, eu criei uma expectativa, eu envolvi pessoas ao meu redor que criaram expectativas e essa criança morreu, né? Ela não vingou. Como que eu lido com isso? É óbvio que, como eu disse no começo, cada um vai lidar com a emoção de um jeito, mas a gente sempre busca referências, a gente sempre busca pessoas que passaram pelo que a gente passou, porque entende-se que se elas passaram e sobreviveram, elas têm algo para falar. E foi isso que me motivou, na época, a fazer um texto. Fiz um texto compartilhando a minha situação e qual foi a minha surpresa quando eu percebi que muitas mulheres ao meu redor, inclusive até pessoas da minha família, né, tinham tido aborto e eu nem sabia, eu nem imaginava, porque aborto até então, aborto espontâneo, é um tabu, é um assunto tabu. E eu, como assim é um assunto tabu? Porque a morte é um tabu, ok, tá, mas a gente tá falando de uma situação mais complexa do que a morte propriamente dita, né? Tudo bem ter uma morte envolvida, mas a gente tá falando de uma mãe, de uma família, no caso, porque eu vou colocar o meu marido aqui também, que passou por uma situação traumática e que ainda quer tentar.
O que acontece entre esse passou pela situação traumática e o querer tentar? No meio disso, qual é o suporte que se encontra para essa situação? E eu não encontrei. E me assustei quando eu percebi o tantão de mulher que passou pelo que eu passei também. E mais preocupante ainda foi tudo que eu escutei. Ah, mas é normal. Ah, mas é normal. Ah, de cada 10 mulheres, 8 sofrem abortos espontâneos no primeiro trimestre. E aí eu comecei a pensar, opa, peraí. Tem dois pensamentos aqui, o espiritual e o material. O material aqui eu vou colocar a parte médica, toda a questão da saúde envolvida. Para mim, de cada 10 mulheres, 8 sofrerem um aborto natural, espontâneo, não é normal. Alguma coisa aí precisaria ser melhor investigada. Que seja uma nova suplementação, que seja uma pré-avaliação da mulher que quer engravidar. Não é normal. Não é normal 8 mulheres de 10 terem um aborto espontâneo e as pessoas acharem normal. Pode ser comum, mas o comum é diferente do normal, porque quando você normaliza uma situação, você tira talvez a devida atenção que você deveria dar. Haja visto que eu tive o meu segundo aborto, se fosse pelo convênio não aconteceria nada, não seriam feitos exames, nada para tentar identificar se eu tive algum problema físico envolvido que no ultrassom simples não foi detectado. Então isso e os relatos das mulheres, né, que muitas até me chamaram no particular para dividir a história, me despertou muito interesse sobre esse assunto, e aí eu saí do campo da medicina e fui no campo da espiritualidade tentar entender por que a gente aborta. Eu quero ser mãe, tem uma criança querendo nascer, o que acontece para interromper isso? Como a maioria já sabe, eu venho de berço umbandista, cresci na Umbanda, né? Ainda frequento, mas hoje eu tenho uma vertente religiosa mais espiritualizada. Então eu não frequento um lugar de seguir os dogmas, as liturgias, a risca. Eu gosto de ir onde eu me sinto bem. Quando eu expandi esse meu conhecimento espiritual, me fez ter acesso a muitas outras informações. Então eu bebi de muitas outras fontes. E quando eu fui pesquisar sobre abortos espontâneos, que foi a minha situação, não foi um aborto provocado, eu percebi que todo mundo conversa muito parecido e ninguém fala nada. Por quê? Óbvio, é algo muito complexo, cada caso é um caso, não tem como a gente saber por que a Lígia teve um aborto espontâneo e por que a Maria teve também. Cada situação é uma situação. Me confortou saber isso? Não, claro que não, porque eu sou movida a questionamentos. Como uma boa geminiana que eu sou, eu queria entender o que eu posso fazer para não ter um terceiro. Eu quero ser mãe, será que eu vou ser mãe? Porque também se não for, vou parar, porque dói, mexe no meu corpo, né? É uma mudança. Quem aqui é mulher e já foi mãe sabe do que eu tô falando. E a minha segunda gestação, ela foi mais traumática do que a primeira, porque na minha segunda gestação eu desenvolvi diabetes, hipertensão alta e hipotireoidismo. Então, se essa criança continuasse dentro de mim, era bem provável que eu morreria, que eu poderia vir eu a morrer, né? Porque eu tava toda desregulada, toda descompassada. Bom, imagina pra mim que sou super chocólatra, não poder comer doce, os meus hormônios bem aflorados. A gente já tem hormônio bagunçado quando tá gestando. Quando você tem ainda um problema que causa um descontrole maior, que no caso foi o hipotireoidismo, a minha gravidez era de risco, né? Não que eu queria que a criança morresse, jamais. Mas o que eu quis trazer pra vocês nessa situação? Poxa, ela é uma pessoa, eu sou jovem, tenho 38 anos, tudo bem que é minha primeira gestação, mas ela desenvolveu tudo isso. Não tem nada que explique? Será que ela tem que continuar? Eram esses questionamentos que eu fazia pra mim mesma, né? E aí, será que eu devo tentar ou não? Porque dói fisicamente, emocionalmente, e eu não quero ficar passando por isso, né? E aí, como vocês sabem, fui buscar dentro da espiritualidade respostas. Eu arrisco em dizer que não as encontrei da forma que eu queria. Ninguém desceu aqui na minha frente e falou: olha, filha, sabe por que você não tá tendo filho? Por causa disso, disso e disso. Ninguém me disse isso de forma clara, mas eu tive grandes entendimentos que talvez depois que eu desencarnar, ou se eu for merecedora daqui a um tempo ter mais clareza, faça mais sentido. Mas, por exemplo, dentro da literatura kardecista, né, eu encontrei muitas informações que falam sobre a questão de reencarnações, de vidas passadas,
de tratos que você faz quando você vai reencarnar. São coisas que eu acredito, né? Eu sei que vivemos em situações em outras vidas que talvez eu tenha, não digo causado o que aconteceu hoje, mas sabe quando fica algo em a ver? E você fica com aquela sensação de talvez essa vida que hoje não vingou em mim pode ter sido alguma coisa que aconteceu no passado e a gente precisava desse momento para se interligar, para se perdoar, porque é um processo muito complicado, principalmente... Ai, eu vou me emocionar. Desculpa. Principalmente da minha segunda gestação. Por quê? Eu vou terminar. Uma pausa. Principalmente da minha segunda gestação. Por quê? A primeira gestação eu tive um sangramento, fui no hospital e pronto, já sabia que eu tinha perdido. A minha segunda gestação eu tive pouco sangue, mas gato escaldado tem medo de água fria. Como eu tive sangramento na primeira, eu não quis nem esperar vir aquela enxurrada. Eu já fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos fizeram um ultrassom e o coração não tava batendo. Então o que a médica falou? O protocolo agora é daqui 15 dias, você volta aqui no hospital, a gente faz de novo o ultrassom pra ver se o coraçãozinho tá batendo, se não é alguma coisa. Óbvio que eu sabia que não era nada, a criança já tinha, né, desencarnado, já não estava mais em mim. Fui pra casa, né, e comecei a fazer as minhas orações, pedi, conversei muito com ela, com o corpinho dela que ainda estava dentro de mim, pedindo para todos os meus mentores, para toda a espiritualidade possível, libertar a mim e a ela, né? O corpinho dela que seguisse o fluxo da vida que seria necessário seguir, e eu que me libertasse desse corpinho, porque tinha um serzinho morto dentro de mim, né? E eu não queria carregar um serzinho morto dentro de mim, eu não queria esperar 15 dias para fazer o ultrassom de novo, para ver se tinha batimento ou não, para daí fazerem uma raspagem. Eu não lembro exatamente qual foi o dia, mas eu cheguei no hospital no dia seguinte. Não, eu cheguei no hospital, né? Já tinha dado a notícia, meu marido não tava comigo nesse dia porque ele tava trabalhando. Aí cheguei do hospital, tal, e comecei a fazer as minhas orações e tudo, e até então não tava sentindo nada. Mas aí vieram as contrações. E aí nesse processo todo de contração, tal, eu acabei expelindo. E aí que vem, né, aquela coisa da espiritualidade. Eu pedi ajuda, né? E eu tenho certeza absoluta que eu fui ajudada. Não só pelo fato de ter expelido, mas pelo contexto da situação. E eu acho que as dúvidas que eu tive na minha primeira perda gestacional, elas foram um pouquinho mais esclarecidas na minha segunda perda gestacional, porque eu tava sozinha em casa. Sozinha não, meu enteado tava no quarto dele, mas eu não queria envolver ele nessa situação, porque ele tinha na época 12 anos, enfim, muito novo pra entender tudo isso. E eu fui pro banheiro e sentindo a dor e tal, e pedindo, né, pra me ajudarem, as contrações vindo, e eu tentando expelir, porque eu queria expelir de forma natural, porque eu queria enterrar igual eu fiz o primeiro, senão fica lá no hospital. Resumindo, coisas aconteceram nesse momento, né, que eu estava sozinha. Senti a presença muito forte de pessoas muito queridas, da minha sogra e da minha mãe, que já desencarnaram. E aquilo foi algo que não quero sentir nunca mais nesse contexto, mas me trouxe uma força tão grande. Deitei na cama, as dores pararam, né, bastante, amenizou. Eu deitei na cama e continuei lá nas minhas orações pedindo pra mesmo assim sair. O meu marido chegou em casa, eu escutei ele parando o carro, ele subindo em casa, ele abriu a porta do quarto, eu juro por Deus, ele abriu a porta do quarto e eu senti sair, né? Então, quer dizer, acho que estava esperando ele chegar. Fizemos o processo de enterrar e tudo mais, continuei com as minhas orações, continuei com os meus estudos. E o que eu entendi de estudo? Eu entendi que você que sofreu a mesma coisa que eu sofri não vai ter as mesmas respostas que eu tive, porque cada caso é um caso. E quanto mais a gente falar disso, quanto mais a gente normalizar a situação
do sofrimento da mulher, não o aborto. Mas quanto mais a gente normalizar esse assunto, mais fácil vai ser para você, para mim e para outra que perdeu lidar com isso. É muito difícil você passar por essa situação e não ter com quem conversar que tenha passado pela mesma situação. Porque se você falar para alguém que já é mãe, essa pessoa vai sentir, nossa, que dó, tal. Mas é diferente quando você fala com alguém que passou pelo que você falou, pelo que você passou, que sentiu o que você sentiu, nas suas devidas proporções, porque cada um sente de um jeito, mas a temática é a mesma. Então, qual que é a ideia aqui? Não é trazer respostas para você, porque eu não vou conseguir, porque nem eu tive todas as minhas respostas, mas é trazer um conforto. Primeiro, nós não temos culpa. Isso é uma coisa que ficou muito claro para mim. Eu não tive culpa de ter perdido essas crianças, pelo menos não nessa vida. Nas outras eu não lembro, então não vou carregar algo que não é meu. Mas na dúvida, pedi muito perdão. Emanei muito amor e disse que a casinha tá aqui, se quiser voltar eu tô pronta para receber. Se fiz alguma coisa que gerou toda essa situação, de muito do fundo do meu coração eu pedi perdão. Sabe quando você sente que você é perdoada? É muito louco, porque a gente não lembra das outras vidas, a gente não lembra do que a gente fez. Mas às vezes coisas que acontecem nessa vida de agora podem fazer mais sentido quando você acredita em outras. Eu que quero ser mãe, eu que cuido, eu que tenho um desejo, perdi. Como que aquela mulher que nem quer ser mãe que às vezes ela sofreu uma violência, acabou engravidando, consegue vingar uma gestação? O que ela tem que eu não tenho? Essa vida não me responde, Outras vidas podem me responder. Não que eu acho que você tem que buscar, sei lá, vai fazer um atendimento de reencarnação para saber o que você fez. Não digo isso, mas eu digo estudar um pouco mais sobre esses assuntos e olhar mais para dentro de você. Você se sente culpada? Peça perdão. Você sente que você tem que tentar de novo? Vá em busca de tratamentos, apesar de ser difícil, busque na medida do possível, se programe, se prepare da melhor forma possível, porque se você teve um aborto repetido como eu estou tendo, é uma conta que a gente tem que pagar. E eu não acho que a gente passou por isso por qualquer motivo. Eu não acho que foi um acaso e eu não sou uma estatística. E eu não sou uma estatística, você não é uma estatística. Se somos vítimas de uma fatalidade, também não vou saber te dizer, mas o que eu sei é que estamos aqui. Temos consciência, temos nossos sentimentos e é a eles que a gente precisa voltar. É para dentro que eu preciso olhar, eu preciso me recompor, eu preciso entender a situação e eu necessito sofrer pelo que aconteceu. Eu tenho que chorar, eu tenho que extravasar, eu tenho que sentir dor, eu preciso sentir isso. Porque quando eu sinto, quando eu me permito sentir, eu consigo ter um controle sobre essa situação. E quanto mais controle eu tenho sobre algo que eu desconheço, mais familiarizado aquilo fica e muito mais fácil para eu lidar. Eu nunca vou recuperar essas duas perdas que eu tive. Eu tenho 2 filhos. Eles não estão comigo, mas eu me sinto mãe de 2 filhos. Ambos têm nome e sobrenome. Tem até fotinho deles num presentezinho que eu dei pro meu marido. E eu os reconheço como os meus filhos. Eu integro eles à minha família. Eu os coloquei no lugar que eles devem estar como os meus filhos. E eu recomendo que vocês façam o mesmo. Não joguem para debaixo do tapete, não sintam vergonha de falar, não sintam medo de compartilhar. Pelo contrário, busquem lugares, pessoas que vivenciaram, que passaram pelo que vocês passaram para compartilhar esse sentimento, para trocar essa ideia. Porque quando a gente se une, quando a gente está com pessoas que sentiram o que a gente sente, tem essa troca mútua, tem esse sentimento de partilhar, que a gente se sente acolhida. Eu acolhi muitas mulheres quando eu fiz esse texto, muitas vieram até mim, eu estava no meu processo de recuperação
E assim, eu descobri histórias muito mais fortes do que as minhas, né? Porque eu tive 2 perdas, não tinha completado o primeiro trimestre. Teve mulheres que perderam com 8 meses, com 7 meses, com o enxoval pronto, com o quarto da criança pronto. Então tinha muito mais matéria, muita coisa mais real, né? Palpável. Eu tive alguns mimos, alguns presentinhos, mas eu não tinha um quarto pronto para receber o meu filho. Então imagina a dor dessa mãe de ter que se desfazer de tudo isso. É muito doloroso, e é mais doloroso ainda quando a gente não encontra apoio na sociedade, porque é visto como uma estatística. Ah, mas entre 8 de cada 10 mulheres perdem. Não, não é só perder. Não é perder, ai, perdeu, ai, faz de novo, tenta outro. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos começar a observar melhor o que a gente fala para as pessoas. Na dúvida, não fala nada, dá um abraço. Olha, não sei nem o que te dizer, vem aqui. Toma meu abraço. Às vezes é melhor a gente não falar nada do que soltar umas pérolas dessas, entendeu? Enfim, a espiritualidade explica o aborto? Não. A ciência explica o aborto? Não. Você, como mãe que perdeu, consegue explicar? Não, mas a gente passa por isso. O máximo que a gente encontra de resposta é novos caminhos a tentar, mas uma resposta do porquê isso aconteceu, talvez você descubra nessa vida, ou talvez quando você desencarnar você reencontre e descubra. Mas até que isso aconteça, permita-se sentir. Extravase o sentimento, sinta, bota tudo pra fora se for o caso, tente de novo se você tiver condição, se não tiver nada que te possibilite fisicamente, tente de novo. Eu estou tentando, espero ser abençoada em breve com uma vida. Quis trazer esse vídeo nessa reabertura, né, nessa reinauguração do canal, porque é um assunto delicado, foi um assunto que me afastou um pouco daqui do canal, porque eu queria seguir uma linha de vídeos que eu não consegui, então eu falei, eu também não quero, mas eu tô voltando. Tô voltando porque eu tenho muito pra falar e eu acho que vocês têm muito pra ouvir e juntas muito a compartilhar. Se você passou pelo que eu passei, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida e não desista. Se você passou pelo que eu passei, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida e estou aqui à disposição para conversar, para partilhar e às vezes só para ficar quietinho assim, se olhando, se abraçando e se sentindo para extravasar esse sentimento. Beijos. Pior vídeo que eu gravei na minha vida.